Mas então, Pastor Atos, Estamos para aí. aqueles que não sabem, então vamos contar algumas coisas aí. Pastor Atos foi membro da Igreja Brasa Esteio por um ano ali, por 2009. Entre as muitas qualidades do Pastor Atos, uma delas é ser meu sobrinho. E o Pastor Atos já servia a Deus como missionário ali em Capão da Canoa, aí veio, ficou um ano conosco, e aí foi para um projeto pioneiro naquele momento ali em Torres, para o começo do começo da Igreja Brasa Torres. Foi enviado pela nossa igreja, tivemos ali por um tempo um apoio missionário também. E como é que foi essa experiência em Torres ali, Atos? Bom, quando a gente foi para Torres ali, exatamente um ano assim, nós ficamos ali em Esteio, na igreja local, né? Foi interessante assim o que aconteceu. Nós chegamos e fomos recebidos na ceia de março de 2009 e na ceia de março de 2010 nós fomos enviados para Torres. Na verdade foi uma visão que o Senhor deu ali para o pastor Luizão naquele tempo ali para o ministério, que estava entendendo que Torres é uma cidade estratégica e que o Senhor tinha algo conosco ali. Daí fomos juntos, a partir de uma palavra de Deus para a região, no engajamento de trabalhar no início da plantação da igreja em Torres e também no trabalho de auxílio ali no litoral norte, nas cidades próximas, né? Capão da Canoa, Tramandaí, depois Jaguaruna, que veio na sequência, né? E foi uma experiência muito gratificante, assim, onde a gente pôde aprender muitas coisas, assim, com o Senhor mesmo, no sentido do testemunho mesmo da ação do Espírito na vida das pessoas, assim, um lugar que praticamente começou a igreja a partir de uma família. Nós vimos ali a mão do Senhor despertando e atraindo pessoas mesmo para congregar e salvando gente. Eu acredito que o maior testemunho tenha sido esse ali num período de... Nós ficamos ali num período de mais ou menos 5 anos. E nos primeiros anos, assim, que são os mais difíceis, né, da implantação, da fundamentação, assim, junto com o pastor Luiz ali, nós vimos Deus alcançar muitas pessoas, assim, né? O testemunho que eu trago sempre comigo é o que Deus fez através da vida da Cíntia ali. Ela alcançou, através de uma oportunidade de trabalho ali, 5 famílias num período de um ano, assim, onde todas as mulheres que ela trabalhou junto se renderam ao Senhor e as suas famílias logo em seguida. E hoje muita gente tem sido fruto desse trabalho ali, né? Então a gente vê hoje, olhando para trás, 10 anos atrás, assim, né, num período que para nós talvez tenha sido muito difícil sair de um lugar de conforto, que é a igreja local, que nos recebeu tão bem em Esteio. Estávamos tão à vontade com os irmãos ali, crescendo e entendendo aquele processo. Mas a gente entende que essa obediência e passado por momentos difíceis, assim, no sentido da distância, né, e de um começo no início foi válido, assim, olhando para trás hoje. Foi muito bom, assim, foi um tempo de Depois crescimento. nessa etapa em Torres aí, então, era a família tua, a Cíntia, o Atinhos, o Atos Rafael, né, o Atos 4 da família. Isso, E isso, isso. depois desse tempo, então, vocês entenderam de Deus de vir para Porto Alegre, aí vieram para Brasa Matriz. Exatamente. Quando a gente vem para Porto Alegre, nós já tínhamos uma palavra, já uma convicção com relação ao campo missionário transcultural. E nesse processo a gente estava entendendo que era o tempo de ter um tempo em Porto Alegre para poder também ter um tempo mais próximo da família e acertar algumas coisas que nós precisávamos naquele momento, que seria importante que fosse em Porto Alegre. Então, em 2015, a gente vem para Porto Alegre, a gente volta, né, do litoral para a matriz ali, para a Brasa Matriz na Zenha. E ali o Senhor foi trabalhando a nossa vida, foi nos surpreendendo, assim, né? Eu digo que para nós foi surpresas, assim, mas tudo parte de uma palavra de Deus mesmo, de um projeto que Deus tinha com a nossa vida ali. Foi onde o Senhor nos deu a Ana Carolina, né? Foi uma experiência muito forte para nós, assim, foi um testemunho
do poder de Deus, da mão de Deus, assim, confirmando palavras assim proféticas no sentido até de missões na nossa vida, né? Isso foi, para mim, assim, foi um tempo mais do que indispensável, assim, de construir na nossa casa, na nossa família, uma base, né? Também no ministério, na igreja local ali, foi muito bom, assim, foi fundamental. Acredito que sem essa etapa a gente não iria para o campo transcultural, assim, nesse momento. E a tua consagração ao ministério pastoral aconteceu em Torres ainda ou aqui já na Matriz? Em Torres. Foi em Em Torres, 2013. né? 2013. Isso. Nós estávamos em Torres e aí fomos ordenados ali ao ministério. E seguimos trabalhando até 2015 lá. E aí vieram para Porto Alegre, foram servindo na igreja aqui, se envolvendo muito em vários ministérios e trabalhos. Isso. E aí deu a Ana Carolina e foi confirmando também a direção para missões. Foi aí, exatamente. E aí Bom, nasceu então, um envio para a Polônia. Exato. A Polônia vem na nossa vida em 2013, no mesmo ano, inclusive, da consagração. Eu já tinha um chamado missionário transcultural, até então não sabia para onde ainda. Né? Em alguns momentos da minha caminhada ali pelo ano de 2007, 2008, eu até pensava que fosse por lado da Ásia, né? Mas não se confirmou assim, a gente continuou orando, buscando. Em 2013, no Encontro das Brasas, houve um contato com esses irmãos que vieram da Europa, né? E conhecemos ali alguns poloneses. E numa tarde ali de oficinas e workshops ali, Deus falou com a Cíntia, até foi interessante, porque a gente sempre voltava para casa na estrada conversando sobre aquilo que Deus tinha falado naquele tempo ali, né, no encontro, enfim. Naquela ocasião, a gente volta para casa, assim, os dois no carro em silêncio, assim, até Torres, 200 quilômetros mudo dentro do carro, assim. E aí a gente foi conversar depois sobre o que tinha acontecido, aí a gente foi compartilhando. A mesma palavra que ela recebeu naquele dia à tarde, eu recebi no mesmo dia à noite, que o Senhor tinha algo com a nossa vida na Polônia. Mas que nós ainda não entendíamos como, assim. A gente foi buscar de Deus direção e aí entendemos um processo. Passou o ano 2013, passou 2014. Em 2015, aí então eu tive a oportunidade de conhecer a Polônia a primeira vez. Fiz uma viagem para ter um tempo com os irmãos lá na conferência Connect, através dessa plataforma de relacionamento com a igreja, de missões em parceria. E aí eu fui ter aquele que a gente chama de espiar a terra, né? Passei 20 dias conhecendo e conversando com os irmãos. E ali, para mim, foi a confirmação que faltava mesmo do lugar, da igreja, do ambiente espiritual mesmo que o Senhor tinha para nós ali. Bastava apenas agora o processo de organizar a família e poder, então, fazer a ponte de chegar lá mesmo, né? Que levou aí mais uns 2 anos e meio, 3 anos. E aí, no ano passado, a gente foi com a família. E aí, como é que foi a experiência de viver em outro país, viver a experiência de conhecer outra língua, outra cultura, outra forma de viver, talvez até de cultuar e adorar a Deus? É interessante isso, porque assim, a gente sai daqui com uma bagagem, né, com histórico, com ferramentas, com ideias, por mais que a gente estude no curso de missiologia, todos os aspectos da missão, do preparo, da questão espiritual, da questão social, dos relacionamentos, enfim. Na verdade, a gente vai descobrir muitas coisas quando chega lá, né? E não só no que diz respeito, talvez a língua seja o mais difícil do ponto de vista prático, porque é o dia a dia, a gente não entende nada. O polonês está entre as 5 línguas mais difíceis para aprender. É bem difícil. Mais difícil que polonês, só português. Talvez empatem em muitos quesitos, assim, que é bem complicado. E o mais difícil é que nós não temos referência nenhuma do idioma. Eu conheci muitos poloneses que falam português. Muitos poloneses que estudam e gostam, porque para eles o português também é uma língua exótica, então eles acabam querendo estudar. Só que eles têm muitas referências próximas, o italiano, o espanhol, e nós não temos nada perto do polonês, então fica mais difícil.
Sim. Mas, assim, o desafio maior que a gente encontra, que a sociedade polonesa apresenta, é a questão da história mesmo. É um povo muito sofrido em função da sua história, e essa história tornou a sociedade muito fechada. Fechada para aquilo que vem de fora, fechada para aquilo que eles não conhecem. Então, até que a gente consiga quebrar essa barreira do desconhecido, se tornar conhecido das pessoas, que elas percebem que a gente não está ali para tirar alguma coisa delas, fica mais difícil chegar. O que a gente percebeu, assim, a experiência que me chamou muita atenção, é como que Deus tem trabalhado na Polônia, apesar de ser um país que tem 0,2% de cristãos evangélicos. É um percentual muito baixo. Mas a igreja que está lá é uma igreja viva, é uma igreja que ama o Senhor, é uma igreja que está buscando um avivamento, é uma igreja que eu diria assim que ela tá preparada para receber de fato assim uma visitação do Espírito que vai mudar a nação do ponto de vista espiritual. E a preocupação dos pastores lá é preparar essa igreja para receber essa demanda de pessoas que vai chegar. Então é uma igreja que busca mesmo ao Senhor, que adora a Deus em espírito e em verdade, dentro do contexto cultural, evidentemente, não é aquilo que nós estamos acostumados aqui, né? O volume do som é mais baixo, é tudo mais quieto, é tudo mais silencioso, mas não quer dizer que seja menos profundo, não quer dizer que seja menos espiritual. Eu diria até que o aprendizado que eu trago assim é dessa pureza, dessa busca pela simplicidade, pela seriedade do evangelho, é que com o histórico de ser um país com a minoria cristã evangélica, são 0,2%, aqueles que se convertem têm que ser crente mesmo. Algumas histórias assim a gente foi conhecendo de pessoas que depois de aceitar Jesus, depois de se converter, depois de entregar a vida para o Senhor, as famílias fecharam a porta, mandaram embora de casa, cortaram relações, né? Isso pela herança religiosa que o país tem, né? Que tem muita influência, muita perseguição. A perseguição lá é uma realidade. Cidades menores, assim, que a igreja tem 20, 30, 40 membros, são igrejas grandes e a sociedade persegue mesmo. Não só uma perseguição no sentido religioso, mas bem prático. Uma realidade que o Brasil viveu lá nos anos 50, 60, pelo que a gente ouve falar. Eu diria que a igreja polonesa hoje vive um período semelhante. Que está, claro, hoje com a tecnologia, com todos essa globalização, assim, né? E o acesso à tecnologia que se tem lá também facilita muitos processos, mas em termos de desenvolvimento da igreja, é uma igreja que está naquele período assim histórico, digamos assim, e olha para a igreja brasileira como uma inspiração, assim. E falando em igreja brasileira, o que tu encontrou de brasileiros lá vivendo na Polônia? Como é que foi a realidade? Foi possível fazer algum contato com esse grupo? Quando eu fui a primeira vez, eu achei que não tivesse, porque eu não vi notícia, até nos grupos de WhatsApp, rede social, Facebook, essas coisas, pesquisei, não encontrei muita coisa. Depois, quando eu fui de novo em 2018, eu tive acesso a algumas pessoas pela internet e até uma irmã que hoje a gente conhece bem, é uma mulher de Deus, assim, querida, uma evangelista. Ela mora lá na nossa cidade, em Wrocław, junto com seu esposo. Eles foram para lá, como a maioria dos brasileiros que estão na Polônia hoje, através da sua profissão, do trabalho na área de TI. É um país que tem muita oportunidade nessa área e contrata muito estrangeiro para essa área, principalmente brasileiro. Então, os brasileiros que nós conhecemos, 95% são através da área de TI, porque estão lá a trabalho. É uma comunidade hoje que, segundo as informações da embaixada, tem mais ou menos 1.300 brasileiros em toda a Polônia, o que não é um número pequeno. A nossa cidade, em Wrocław, tem cerca de 350. Cracóvia tem 400 brasileiros, tem um pouco mais, assim. Então, nós tivemos contato com alguns irmãos, são cristãos, então eles têm todos a história mais ou menos parecida. Eles saem do Brasil através de uma oportunidade de trabalho,
são cristãos, na sua igreja local no Brasil participavam, serviam, alguns até existiam no ministério, mas chegam lá, não conseguem se adaptar na igreja polonesa por causa da língua, e até a liturgia é bem diferente em alguns momentos. E as igrejas que têm cultos em inglês são igrejas muito distantes daquilo que o brasileiro está acostumado, do calor humano, do abraço. Então eles acabam ficando crentes virtuais, congregando através de internet. Quando nós chegamos, alguns nos procuraram, e aí nós começamos em Wrocław um grupo caseiro. Reunimos ali 10 pessoas, e a gente continua atendendo esses irmãos ali, porque eles têm esse histórico. Eles não conseguem se adaptar e não querem esfriar na fé, não querem perder o contato com a igreja, não querem ficar sem uma palavra. Então eles nos procuraram, nós começamos ali um grupo, hoje atendemos cerca de 15 pessoas em Wrocław, de brasileiros. Conhecemos mais, alguns são católicos, apostólicos romanos, e aí acabam frequentando algumas reuniões católicas na cidade, em inglês, enfim. Mas sempre que a gente se encontra ali, os brasileiros, a gente faz almoço, vai para o parque no verão, vai para os parques, né? Aí reúne a comunidade, ali, passamos o Natal junto com brasileiros, tínhamos 40 pessoas no Natal ali, brasileiros, então, e tivemos a oportunidade nesse período de ver a mão de Deus. Né? Eu tenho dois testemunhos assim que me chamaram muito a atenção, que foi para mim muito marcante. Né? A Priscila, uma moça que foi com o esposo para a Polônia, ela conheceu o Senhor no Brasil, mas não teve tempo naquele processo de passar por batismo, nenhum tipo de estudo bíblico. Quando nós começamos o grupo caseiro, um dia ela me chamou e disse assim: pastor, eu quero me batizar. E naquele momento ela estava enfrentando um processo de tratamento muito difícil na saúde dela e não podia ir para a lagoa, não podia ir para um rio. E aí nós decidimos fazer o batismo dela em casa mesmo. Fizemos uma reunião ali com o pessoal do grupo e aí batizamos ela na banheira do apartamento. E ela muito firme, assim, eu quero me batizar, eu quero me batizar. E aí nós tínhamos que ter ali uma estratégia também para preservar a saúde dela. Tinha uma banheira, ali enchemos a banheira, ministramos uma palavra e fizemos um batismo. Glória a Deus. E um outro caso foi o que a gente fez no Natal, na noite de Natal, nós celebramos um casamento. Né? Um casal, a moça já, aí o histórico também, né? Conhecia o Senhor no Brasil, e aí foi se afastando, teve um afastamento do Senhor, foi para a Polônia com o noivo e naquela situação, e aí, a partir das reuniões do grupo caseiro, o Senhor foi ministrando no coração dela de lá: eu preciso acertar minha vida, a gente quer casar, e o meu noivo aceitou fazer o casamento. Eles foram na embaixada, fizeram toda a parte legal, e depois no Natal a gente fez ali um tempo de ministrar com eles e abençoar o casamento, né? Isso foi em Wrocław. E, para nossa surpresa, nesse processo todo, nos procuraram de Cracóvia, uma cidade que fica a mais ou menos 350 quilômetros da nossa cidade. Cracóvia talvez seja uma das cidades mais antigas da Polônia, muito conhecida, a terra do Papa, como eles dizem, né? Da onde nasceu o Papa, que era polonês. E aí um casal de brasileiros, ele jogador de futebol, entrou em contato, a esposa dele entrou em contato comigo através de um grupo, ficou sabendo: o pastor brasileiro está na Polônia, me procurou, a gente quer um grupo na nossa casa, a gente reúne aqui, mas eu não consigo atender, vem aqui e tal. Resumindo, assim, para não estender muito, nós fomos lá, fomos toda a família, ficamos um fim de semana com eles. Na primeira reunião tinham quase 20 pessoas, e depois nós continuamos atendendo ali muitas famílias sendo alcançadas, consertando a vida com Deus, recebendo o evangelho, sendo alcançadas mesmo, ministradas, e a partir disso, famílias sendo alcançadas também no Brasil, porque daí vai o contato, pede oração por um familiar que está no Brasil, faz uma ligação, ministra alguma coisa. Então a gente vê que, apesar de não ter sido... Exatamente. Apesar de não ter sido assim uma coisa planejada antes de ir, assim, a palavra que Deus me deu em relação aos brasileiros foi muito clara, assim, porque no princípio, assim, a nossa ideia era trabalhar exclusivamente com a igreja polonesa, né, e com a comunidade que se reunisse a partir da igreja polonesa. E aí Deus me deu uma palavra quando a gente começou o grupo caseiro com os brasileiros, que eram como ovelhas que não têm pastor. E o Espírito Santo me falou muito claro:
É um grupo, é um abrigo, é um lugar de receber, de acolhimento, é um lugar de ministrar, de amar, de se relacionar. E não precisa ter uma estrutura, não é uma igreja para brasileiro. Porque a gente entendeu claramente isso, eles estão lá, na maioria, por uma oportunidade de trabalho. E como é uma área que tem muita oportunidade, é muito comum, depois de 1 ano, 2 anos, empresas de outros países da Europa captarem essas mãos de obra e eles vão embora. Né? Como aconteceu com o casal, eles estavam com a gente no grupo ali, daqui a pouco ele recebeu uma proposta e foi para a Holanda. Quer dizer, então a gente percebe que Deus tem esse momento, assim, muitas pessoas acabam tendo essa oportunidade de ir embora do Brasil por trabalho e chegam lá fora pela diferença cultural, pela diferença do clima, sem falar no clima, que a gente fala assim, no verão faz calor, faz 35 graus, tranquilo, mas no inverno faz -10, a gente pegou -10 graus de temperatura. -10 graus de temperatura é frio. E não foi o ano mais frio, porque faz -20, -25 em alguns lugares. Né? Mas isso é um aspecto, porque tem a escuridão também. No verão, 13h30 da tarde já é noite. Noite escura, a gente já... Então, para muitos brasileiros, isso acaba sendo... No inverno. No inverno, 13h30 da tarde já é noite escura. E muitos brasileiros acabam entrando em processo de depressão, de isolamento, não conseguem se adaptar, e aí a gente vê nisso uma oportunidade do Senhor também alcançar essas pessoas com o amor dele. Então essa comunidade acaba se tornando esse abrigo mesmo, um lugar de receber, como eu citei o exemplo dessa irmã, ela é uma que recebe todo mundo na cidade, serve, é um coração de servos, sempre disposta, e sempre com uma palavra de Deus, assim, para animar, para receber as pessoas. Então a gente vê, assim, que o Senhor tem algo mesmo, assim. E tem feito grandes coisas também entre os poloneses, assim. A gente vê, assim, movimentos, assim, que eu achava que fosse levar tempo para ver ali, já estou vendo. A unidade entre os pastores já tem sido uma realidade, existe uma busca desses homens para caminhar junto. E eles mesmos dizem que não sabem como isso acontece ainda, porque eles são bem ruins de relacionamento pela cultura mais fechada, mas estão ali se esforçando, estão ali percebendo, né? Igrejas que estão crescendo até em número. A nossa igreja é uma igreja hoje que está passando dos 200 membros. Isso para a Polônia é considerado grande. Né? A maioria, a média de membros na Polônia é 45, 50 membros por igreja. Né? Então, tu encontra igrejas assim, com 200 membros, 210, são consideradas até mega igrejas. Assim. E uma coisa interessante nisso, a gente tem trabalhado, assim, entendido de Deus a nossa responsabilidade, com a nação, não só com a nossa cidade, porque é uma nação que tem 40 milhões de habitantes, 0,2% de cristãos evangélicos, mais de 500 cidades que não tem nenhuma igreja, não tem nenhum grupo caseiro. E em muitos casos, a gente conheceu algumas pessoas que andam 150, 200 quilômetros para participar de um culto uma vez por mês, para estar em comunhão com os irmãos e participar de uma ceia. Então, isso tem mexido com o nosso coração no sentido de enxergar essa nação também como um ponto estratégico para a região. E o nosso sonho é que a gente tenha ali uma base para aquela região da Europa, para alcançar também outros países, que são as portas que o Senhor tem aberto também nessas nações ali do leste europeu, né, que a gente chama Amém. daquela cortina de ferro, né. Então é isso que a gente tem percebido, assim, que a gente tem visto, a mão de Deus mesmo guardando e preservando a nossa casa, a nossa família, assim. E nesse tempo prolongado, vocês têm retornado por um tempo para o Brasil para cuidar da tua sogra, para estar um tempo de apoio familiar, né? Sim, esse tempo a gente veio, assim, especificamente com uma palavra para cuidar, assim, da família. Minha sogra está enfrentando um processo de tratamento de saúde contra um câncer, e nós entendemos, assim, que quando fosse o momento de vir, assim, o Senhor ia nos mostrar claramente, assim, né, porque a gente já, quando foi, já sabia desse
dessa enfermidade, já sabia do processo de tratamento, e estávamos sempre acompanhando. E foi assim de Deus, assim, na época que nós viemos, assim, possivelmente o nosso voo tenha sido o último voo que saiu da Polônia com essa situação dessa pandemia. Nós vimos a mão de Deus até nisso, assim, nos conduzindo, né, na época certa. E o nosso tempo aqui agora é esse, estar com a família, cuidar, ministrar, orar, e também criando essas oportunidades para estar com os irmãos, assim, agora com a facilidade da internet, ou quando puder, presencialmente estar com os irmãos. E aí o Senhor nos deu o livro, né, para também estar podendo compartilhando com os irmãos. Perguntar, tô com ele aqui, ó. Ah, sim. Consciência, identidade e propósito. Exatamente. Muito bom, recomendo. Como é que o pessoal pode adquirir? O pessoal pode adquirir, e até eu vou escrever depois ali nos comentários. Por enquanto, em função de não ter a possibilidade de estar pessoalmente, fisicamente, o pessoal pode adquirir solicitando o inbox mesmo nas redes sociais, ali no Facebook, Atos França, ou no Instagram, Atos França. Se mora em Porto Alegre, a gente consegue entregar. Se mora em Esteio, a gente pode fazer, criar uma forma para os irmãos receberem esse material, até de repente pela igreja, a gente entrega para alguém ali, você pode passar durante a semana, né? O importante é você saber que, na verdade, eu costumo dizer assim que esse livro assim é fruto de uma palavra de Deus mesmo, é uma ministração escrita. Eu não tive assim muita preocupação em buscar muitos conceitos teológicos, foi mais o repartir mesmo aquilo que o Senhor foi ministrando no nosso coração sobre esse tema, né, a consciência, identidade e o propósito de Deus, numa forma de abençoar mesmo, e que você possa ler e levar para alguém ler isso, porque também creio que é uma forma das pessoas ouvirem o Evangelho e receberem de Deus algo para suas vidas. Então, você pode entrar em contato pelas redes sociais ali, a gente vai fazer todo o esforço para você receber isso e também abençoar o reino, né, em nome de Jesus.